Vitória surpreendente para Javier Milei lá na Argentina, gente. Fala, patriotas, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui a respeito das eleições que aconteceram lá na Argentina. São eleições no meio do mandato do presidente, que é o Javier Milei. Mas essas eleições são apenas para a Câmara e Senado, não é para o presidente, tá certo? Então, houve essas eleições neste domingo, né? Ontem, estou publicando agora na segunda-feira, né? Então foi ontem essas eleições, e aí o partido do Javier Milei teve uma vitória surpreendente, né? Eu vou estar lendo aqui algumas informações que está lá no nosso site aqui, ó, bravazil.com.br. O link está na bio, se você quiser acessar. O partido de Javier Milei, La Liberdad Avanza, que significa o avanço da liberdade, né? Ou a liberdade avança. Conquistou uma vitória categórica e surpreendente, obtendo mais de 40% dos votos em nível nacional para a Câmara dos Deputados, superando com folga o peronismo e as expectativas iniciais, gente. Isso aí é muito bom, né? Ele teve essa vitória, né? Ele conseguiu aumentar a sua base tanto na Câmara quanto no Senado, né? Isso vai ser excelente para o governo dele. Agora ele vai ter aí a outra metade do governo dele, né? O tempo restante que ele vai estar governando, ele vai ter aí uma base forte, tanto para manter os seus vetos, né? Tudo aquilo que ele vetar, a sua base, né? Ele não vai ter um Congresso indo contra os vetos. Da mesma forma, os projetos de lei, né? Tudo que for apresentado como um projeto de lei vai ser mais fácil negociar tanto com a Câmara quanto com o Senado, né? Com a apuração de mais de 95% das urnas, a coalizão, que eu vou colocar aqui, LLA, toda vez que eu estiver falando LLA, estou falando do partido de Javier Milei, que é La Liberdad Avanza, ok? Não sei nem se estou pronunciando muito certo aqui, né? Mas é o que temos aqui. Eles garantiram a liderança em 16 dos 24 distritos do país. Gente, isso é muito bom, né? E aí temos aqui, né, uma outra passagem aqui, que o Javier Milei, né, não poupou otimismo e falou: a Argentina terá o congresso mais reformista de sua história a partir de 10 de dezembro. Cara, isso é muito bom, né? Aqui no Brasil, nós tivemos um avanço muito grande com o FHC. Durante a época do FHC, tiveram muitas reformas, né? E ele segurou bastante os gastos, e é por isso que o Plano Real deu muito certo. Depois foi descambando durante o próprio governo FHC, gente. Durante o segundo governo dele, a moeda já começou a perder o seu valor, né? Porque a coisa já começou a desandar um pouco, né? E aí depois vieram os governos Lula, e aí a cagada toda, né? Mas, enfim, no Brasil deu muito certo e não tem como dar errado, né? Um governo reformista não tem como dar errado. Os argentinos foram às urnas para renovar 127 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados, metade da casa, né? Ou seja, não foi todo mundo ali que foi retirado, né? Foi apenas 127 cadeiras. E aí entraram novas pessoas no lugar, né? Algumas pessoas foram reeleitas, tudo bem, tal, mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E 24 das 72 cadeiras do Senado, né? Um terço da casa. E isso fez também com que o Senado ganhasse maioria para o governo, né? Ganhou maioria para a base. A base é aquela que é a favor do governo, né? Que vota a favor, que apoia o governo, ok?
E tem mais uma questão importante aqui, ó, que eu gostaria de falar. O impacto mais notável da vitória foi a virada na província de Buenos Aires, porque o maior colégio eleitoral da Argentina, né? E o LLA, né, que é o partido do Milei, o LLA superou a Aliança Peronista, né, que é a Força Pátria, que havia vencido as eleições locais na mesma província há apenas um mês e meio, né? Então, há um mês e meio atrás, quem venceu foi a esquerda. E agora nós temos a direita superando, né? Então, isso foi muito bom, isso foi surpreendente e, na minha opinião, né? Obviamente, eu também não sei aqui, é um achismo, né? Eu não sei como é que é o cenário da Argentina, é um achismo, mas eu creio que isso aí é o reflexo, né, eu acho que isso aí foram os isentões que saíram de cima do muro. Quando eles viram o perigo que eles estavam correndo, aí os isentões falaram, não, vamos sair de cima do muro. E era algo que a gente precisava aqui no Brasil, gente. Gente, eu não gosto muito do Caiado. Mas, se em 2026 ficar Caiado e Lula, meu irmão, se eu usar metade de um neurônio, eu consigo já entender de cara que o Caiado é em quem eu vou votar. E eu ainda vou vir aqui na internet e vou pedir voto pro Caiado. Você é doido? O Lula de volta? Você sabe, você não precisa usar, você não precisa nem utilizar o cérebro para chegar a essa conclusão, gente. É uma conclusão tão simples, tão fácil. E as pessoas, não, nenhum nem outro. Ah, gente, para com isso. Até Ciro Gomes. Ciro Gomes é um cara que eu discordo completamente dele, mas entre Ciro Gomes e Lula, eu vou votar no Ciro Gomes, né? Eu botei o Ciro Gomes aqui, eu quase fiz para lá. Eu vou votar no Ciro Gomes. Uai, não tem dificuldade de chegar a uma conclusão, gente. É tão simples, é só usar a cabeça. E os argentinos foram muito mais inteligentes que nós brasileiros, né? Que aí ficaram os isentões, não, nenhum nem outro, todos os dois são ruins, ó a merda em que estamos. Olha o Brasil se afundando, porque os isentões... Parabéns, argentinos, meus aplausos para vocês. Espero que vocês avancem, cresçam, tudo de bom para vocês que vocês merecem. Vocês merecem.